Querido Deus, o Senhor é a causa de nós estar aqui, como diz o profeta Ezequiel, o Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. São as suas misericórdias, porque elas não têm fim, Pai. O que seria de nós se não tivesse essa esperança, Pai? Mas nós temos uma esperança, que estamos em uma caminhada e o Senhor está conosco e nos levará até o final, até a glória eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Receba os nossos louvores e nós pedimos que o Senhor venha falar com cada um, consolar, fortalecer, dar a paz, dar a alegria, dar a força. Que o Senhor olhe por cada um, que todos possam levar aquilo que precisa para os seus lares, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe cada um. É bom estar na casa de Deus, onde nós recebemos o alento, a força, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Quero ler com vocês no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Vai ser praticamente uma continuação do tema que eu falei ali em Ronda Alta ontem. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor nosso Deus, abra para cada um de nós a tua palavra, e que todos, como orei no início, todos sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos amém. Podem assentar, irmãos. Quero falar sobre o tema, a maneira correta de aproximação a Deus. E eu li ali em Ronda Alta, Isaías capítulo 1, verso 10. Eu quero ler também, mas ler só, para que você possa meditar sobre isso. Depois eu vou entrar na nossa palavra. Isaías capítulo 1, versículo 10. Vamos só ler aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra.
De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossa mão, que viesse pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e o sábado, e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidade as aborrece a minha alma. Já me são pesada, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Eu acho que nós vamos ir por esse lado aqui. Não tinha pensado em ler, mas eu quero conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa escritura de Isaías. Por isso, a maioria dos profetas e apóstolos, eles nunca foram entendidos. E esses dias eu estava pensando, às vezes há pessoas que tem todo tipo, né? Às vezes não gosta da pregação por um motivo, por outro, às vezes deixa o complexo tomar conta, né? E a gente pensa, mas o que eu posso fazer se eu falei o que a Bíblia está dizendo? Não há o que fazer, né? Se eu falei o que a Bíblia disse, é isso. Mas nós vivemos num tempo de muita, vamos dizer assim, facilidade, né? Porque a pessoa pode até não gostar, e aí você vai, conversa e reverte. E nós sabemos que existem 3 classes de crente: o crente incrédulo, o crente manufaturado e o crente verdadeiro. O crente verdadeiro, nós sabemos, é o verdadeiro. O crente manufaturado é o tipo de Judas, né? Que se faz, que foi até uma altura, né? E tem o crente incrédulo, que é aquele que não crê mesmo. Na hora que você pregou aquilo, ele vai embora, né? Tem esses tipos. Mas agora, quando eu vejo a Escritura falando a respeito dos profetas, a coisa não era simplesmente não gostou, isso, aquilo, mas eles eram mortos. O povo se levantava e dizia, não, isso não está desse jeito. O próprio Jesus Cristo foi morto. Os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram mortos, com exceção de Pedro, né, que morreu farto de dias. Paulo foi morto. Porque a palavra de Deus não tem que pedir licença para vir falar o que Ele quer falar. Primeiro vem a advertência e depois juízo. E o apóstolo São Paulo diz que a correção, no momento, não é boa, mas depois traz um fruto de obediência, de gozo,
Depois a pessoa vê que realmente precisava ter aquela correção, senão iria por outro lado. Mas quem gosta da correção? Quando a gente era pequeno, né, o desejo era crescer logo para não apanhar. E a correção não soa bem. E é uma coisa, sabe, uma coisa ruim você ter que corrigir, mas precisa às vezes. Com amor, não espancar, com amor. E um tempo eu tive que chamar a atenção de um obreiro, e eu tinha tido um sonho antes de quando eu não era pastor autônomo. Porque ele falou algo que não estava certo. E aí eu conversando com meu irmão, eu disse, mas eu não gosto de chamar atenção. Ele falou, ou você chama atenção, ou cumpre o teu sonho. Agora tu escolhe. Então a gente busca em Deus, e aí você tem que fazer isso. Mas eu paro e começo a pensar nos apóstolos, nos profetas. O próprio Isaías, nós sabemos que a história conta que ele foi fechado num caixão e cerrado no meio. O profeta Jeremias também padeceu muito, todos eles, profeta Oséias, a ponto de Jesus dizer para os fariseus dos seus dias, porque eles disseram, se nós vivêssemos no tempo de nossos pais, nós não consentiríamos com eles na morte dos santos profetas. Jesus diz, com isso vocês estão dizendo que são filhos daqueles homicidas. Era a mesma linhagem. E assim como os pais deles mataram os profetas, eles mataram Jesus Cristo e muitos apóstolos. Agora, vamos aqui. Eu não ia falar sobre isso, mudou agora, mas vamos falar sobre isso. Talvez você diz, por que o pastor está falando? Para mim não precisa. Talvez não, mas talvez uma pessoa precise. Talvez você não precisa hoje, mas amanhã você precise. Mas na realidade todos nós precisamos disso. De se policiar. De se examinar. E de quando vier na casa de Deus, vir realmente para ser abençoado. Quando às vezes o desânimo pega, a gente diz, não, eu vou para a casa de Deus. Você percebeu que às vezes a gente chega na casa de Deus para baixo, e quando começa a cantar, aquilo se vai? Vocês já perceberam? Muitas vezes eu percebi. Aquilo vai embora, porque a presença de Deus vem e nos toma. Por isso Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, pensa você no nó, vamos usar essa expressão, que deu na mente, nos pontos de interrogação do povo, da congregação, quando o profeta Isaías veio e entregou essa profecia. Tudo o que Deus tinha pedido para eles, era o que Deus diz assim, eu não quero mais. O que vocês estão fazendo? Por que vocês vieram pisar os meus átrios? Vejam isso. Eu não ia falar sobre isso, irmãos, não ia mesmo. Era outra escritura, ia entrar por outra linha. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes, prestai ouvido da lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e a gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem cordeiros, nem bodes. Quem instituiu isso? No início da civilização, podemos assim, no início da vivência do homem na terra, lá em Adão, que começa o sacrifício, vem Abel e vem vindo, e aí quando nós temos registro de novo, nós temos aqui com Abraão, e aí a coisa
se torna mais frequente. Porque a maneira dele se aproximar a Deus era através do que? Do sacrifício dos animaizinhos. A maneira de nós hoje se aproximar a Deus é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós viemos, cada vez que viemos à igreja, nós viemos para cultuar, fazer um culto a Deus, louvar a Deus, ouvir a sua palavra, buscar o fortalecimento espiritual. E aí você pensa e volta um pouquinho lá atrás. O cordeiro, né? O cordeiro era a ovelha pequena, né? A ovelha nova, né? É o cordeirinho. Depois vem, eu sempre esqueço, vem o... Vocês lembram? Ninguém lembra. É o cordeiro, depois vem o carneiro. Cordeiro e o carneiro, é já o adulto. E o bode, o mais velho, né? Não é assim? Mas a Bíblia fala muito sobre cordeiro, que era o novinho, o de estimação. Fala também de carneiro, né, na questão de Abraão, que já é o adulto. Então você imagina, o pai de família criava aquele filho de ovelha, que era o cordeiro, para um propósito. Escolhia entre os nascidos aquele que era mais sadiozinho, aquele que não tinha mancha, que não teve quebradura, não tinha sarna, e ele criava, não, esse nós vamos criar para o sacrifício final do ano, nós vamos levar, está chegando aí. E ele levava esse cordeiro até o templo. E quando aquele cordeirinho era sacrificado, nós sabemos, ele colocava a mão sobre o cordeiro e assistia o cordeiro ser imolado e morrer, e se salpicava no sangue, era molhado, por certo, pelo sangue do animalzinho, e ele pensava, graças a Deus que Deus proveu um meio de escape e o cordeiro vai morrer em meu lugar. Eu precisava morrer. Eu não tenho como chegar a Deus a não ser através do cordeiro. Agora eu posso voltar para casa com a mente tranquila. Mas foi passando o tempo, que aquilo que era certo continuou certo, mas a maneira que eles estavam fazendo estava errada. Por tradição, sem sentimento. Hoje é domingo, vou na igreja. E canta, isso cada um de nós corremos o risco. E canta com os lábios só daqui para fora. Ouve a palavra, como Deus falou através de Oséia, o povo vem a ti como costuma vir, e ouve as tuas palavras, mas eles não põem por obras. Oséias 33. Mas quando vier isso, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Talvez um dia a gente pregue sobre isso. Então, eles estavam fazendo o que era certo, mas da maneira errada. Por tradição. Hoje é dia de ir no templo, tem que ir, né? Todo mundo vai, o vizinho está indo, cadê o cordeiro? Pega, vamos lá. Mas faziam aquilo sem sentimento nenhum. Mecânico, como a gente usa o ditado no piloto automático. Não tem coisa que a gente faz no piloto automático? Se você é acostumado a ir sempre por uma rua e naquele dia você vai ter que ir por outra, quando tu vê, tu dobrou naquela rua, porque o cérebro já acostumou a fazer aquilo. Isso é no piloto automático, né? Isso não adianta. Não adianta. Aí você imagina a situação desse povo. Deus diz assim, não venham mais. Por que vocês vêm pisar os meus atos? As luas novas de vocês? Estou cansado. O sábado,
E assim, irmãos, vive a maioria do povo chamado cristão. Vivendo só de aparência. Por isso que a Bíblia diz que eles teriam aparência de piedade. E eles não têm aparência de piedade? Mais do que nós. Mas negaria a eficácia. Não sei se aqui eu já contei. Mas no ano de 2005, não sou muito novo, né? Que eu entrei na HDI Seguros e eu estava ali em Joinville, foi para onde eu fui trabalhar de início, depois do treinamento. E eu não tinha levado a família, estava solitão por lá. E normalmente eu voltava, toda semana se podia, ou a cada 15 dias. E nesse dia eu ia voltar, aquele final de semana eu ia ficar por ali, ia voltar dali 15 dias. Aí no domingo, enjoei de ficar em casa sozinho, já chegando à tarde, assim, não conhecia nada lá, a não ser os colegas de serviço. Eu pensei, vou dar uma saída, dar uma caminhada, ver se acha uma igreja para mim. E vou achar uma igreja. Saí caminhando, dobra aqui, dobra ali, no bairro, né? Daí eu olhei. Igreja Metodista Wesleyana. Digo, opa, nós sabemos que o Wesley, ele trouxe a mensagem de quê? Santificação. O que faltou para o Wesley foi o quê? Os dons. E o arremate que disse trouxe o irmão Brana. Então a santificação era ali. Então era para ter uma igreja igual nós temos aqui. Pensei, vou chegar e olhar. Até fiquei curioso, quero ver como que é. Né? Vou chegar, ver o Wesleyano, vamos ver. Mas quando eu cheguei ali, irmãos, eu vou dizer para vocês, fui muito bem recebido. Aí eu vi que o mundo estava lá dentro e louvavam a Deus. Daquele jeito que está aí nas ruas, né? Do mesmo jeito. Aí eu pensei, eu vou escapar daqui antes que um espírito me pule. Fui embora. Então, aí eu te pergunto, será que Deus recebe essa adoração? Não recebe. Eles recebem alguma bênção? Sim, recebe. Porque a cura, quer dizer, a chuva cai sobre o justo e o injusto. Mas a adoração Deus não recebe. Porque se Deus recebesse, ele teria que voltar aqui atrás e receber essa aqui, ó. E ele não estava recebendo, porque eles estavam fazendo isso de forma automática, de forma tradicional e em pecado. Principal fator. Porque depois que Deus diz, eu não quero mais, eu não canso, eu estou cansado, por que vocês vêm nos meus átrios pisar? Por que vocês fazem as ofertas? Por que os sábados de vocês, lua nova, estou cansado. Quando vocês levantar as mãos, não ouço. E aí no resumo ele diz assim, vamos aqui. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouçam, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Criminalidade, pecado, injustiça. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele vem e aconselha. Ele veio ali e trouxe essa triste realidade. Pensa você se nós ouvíssemos uma profecia de Deus aqui, Deus dissesse, por que vocês vêm na igreja? Estou cansado de ver vocês aqui. Tomar ceia? O que vocês estão fazendo? Eu não aguento mais. Mas ia fazer um choredo, né? Meu Deus, que tristeza seria. Mas veja que no final aqui ele dá a receita. Quer dizer, vocês querem que eu receba? Então, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto.
ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Conselho dele, né? Então isso, irmãos, mostra para nós que Deus requer uma vida de santidade. Deus procura, como a Bíblia diz, os tais, disse Jesus para a mulher do poço, que o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor virá buscar um povo, como diz a Bíblia, especial, zeloso e de boas obras. Agora, fraqueza, falhas, todos nós temos. Nós somos aperfeiçoados pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos as nossas falhas e nós vamos a Deus e pedimos perdão, você imagina, é como você nunca fez aquilo. Ele não lembra mais. O difícil é nós nos perdoar. Mas Ele nos perdoa. E você sabia que isso é normal? Essa dor, quando a Bíblia diz, o que tem, Malaquias, né? Creio que é. Do que adiantou nós ter andado de luto diante do Senhor? Sabe o que é andar de luto? É isso aí. Essa dor, por quando você falhou, aquela dor que tem. Por que eu fiz isso? Senhor, me perdoa. Fulano me perdoa. E Ele perdoa. E aí nós temos que também nos perdoar. O luto não pode durar para sempre, né? E quando nós pedimos perdão por algo, você consertou, não precisa voltar a pedir de novo. Seria como Deus dizer, o quê? Não estou sabendo de nada, porque se Ele perdoou e não lembra mais, se volta só e agradece. Senhor, obrigado pelo teu perdão, pela misericórdia. É isso sim, ele se agrada. Nós vir na casa dele com o coração quebrantado, com uma vida realmente de gratidão. O título que eu ia pregar era como a verdadeira aproximação a Deus. Que ele já vai um pouco para o outro lado, mas esse tema também é isso, só que daí seria a continuação. Então, irmãos, o que nós devemos fazer é ter a nossa consciência. Se não há uma vida em Cristo, está perdendo tempo. Senão, Pedro não teria dito aquilo quando... A Bíblia fala bastante, né? Tem mais escritura falando para as mulheres que elas devem honrar o marido, elas devem ser submissas, deve isso, deve aquilo outro, mas Pedro não deixou por menos. E vós, maridos, amai as vossas esposas como a si mesmo. Vocês, marido, ame a esposa como a si mesmo. E ninguém vai bater em si mesmo, ninguém vai magoar a si mesmo. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que as vossas orações não sejam impedidas. Quer dizer, você é o senhor do lar, você é o pastor do lar, e você deveria dar testemunho, e você é o carrascão. Abusa de autoridade e depois vai orar. Gente, Deus não ouve. Deus não ouve. Pode sapatear, chorar. Mas quando falhamos, a gente volta atrás e diz, me perdoa, fulana, me perdoe, fulano. Sabe, eu lembro de ouvir o pastor Daniel pregando nesse assunto, e eu achei muito importante, e repito muitas vezes. Tempo não apaga pecado. E uma ferida mal curada é ruim, né? Inflama e
Se você tem uma doença, você toma ali o antibiótico, não toma a quantidade certa, quando alivia a febre, não precisa mais tomar. Ele vai vir com tudo. Por isso tem que tomar normalmente 7 dias. E pecado, gente, tempo não apaga. O que apaga é a confissão, é o pedido de perdão. Isso sim apaga e remove para sempre. E o que um dia ele disse, eu ouvi ele falando, às vezes o marido foi quando eu falo marido, é vice-versa, né? Às vezes o marido, às vezes a mulher, às vezes o pai, às vezes o filho, porque tem escritura para tudo. Falou coisa pesada, magoou, e aí espera, fica lá com a cara descarada, né? Um dia, 2, quando meio dá uma esfriada, vai lá e dá uma adulada. Traz um buquê de flor. Pode até ter conseguido a boa convivência, mas o erro está ali. O erro está ali. É bom dar uma adulada? É bom, mas o que você deve fazer primeiro é dizer, me perdoe. E a questão é a seguinte, nunca, olha, dificilmente, eu acho que nunca, é 100% errado um e 100% certo o outro. Alguém tem 50%, 60%, 70% de erro, o outro tem 40%. Vai lá e acerta o teu lado. Não precisa querer acertar o lado do outro. Mas eu errei por causa disso. Olha, nesse ponto, porque quem nunca teve, alguns que têm uma natureza bem mansa, né? Que nunca teve desentendimento. Tem uns que nunca teve. É raro, mas tem. É raro, muito raro. Não é, irmão João? Mas eu acho que tem alguns que nunca teve nenhum desentendimento. Agora, quando você teve o desentendimento e você foi acertar, às vezes tu errou 20% e 80% está certo. E aí, como é que faz? Eu já tive que fazer esse tipo de coisa. Olha, nesse ponto eu errei, mas naquele outro ponto eu não retiro. Se aquilo está certo, entenderam o que eu quis dizer? Entenderam, né? Nesse ponto aqui eu deixei como é que quer dizer assim, a raiva subir, aqui eu estou errado. Me desculpe. E pronto. Normalmente a outra pessoa vai dizer o quê? Me desculpe também. Normalmente. Então, essa é a maneira de nós viver da maneira que a Bíblia ensina. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Agora já estou indo para o final. Mas o principal é o quê? Sentimento, gratidão, fazer de coração. É esse ponto que eu quero salientar para nós concluir. Sentimento, gratidão, mas gratidão mesmo. E Deus espera isso de nós. Você não fica feliz quando você faz algo e aquela pessoa fica grata? E bem triste é quando a pessoa é ingrata. Mas como cristão nós temos que perdoar, né? Tem que engolir, se encalhar, toma um gole de água e faz descer. Mas que é triste, é triste. Quem nunca foi confrontado com uma ingratidão? É triste, mas você fica uns dias meio tristonho ali, mas depois passa. Mas a gratidão é algo que realmente incentiva a pessoa a continuar fazendo aquilo que é correto. A gratidão é algo que realmente agrada a nós e agrada a Deus. Como eu falei ali em Ronda Alta, nada é de graça, como falou o pastor Mateus, acho que aqui, ou falou para mim, acho que foi aqui, né? Não existe nada de graça.
Alguém pagou por aquilo. E a salvação nossa é tão boa e tão de graça. Mas agora, se você imaginar o preço que foi pago, eu acho que eu nunca tinha imaginado dessa forma que eu tenho imaginado esse final de semana, da forma que é. Você imagine o presidente ter que descer e ser um varredor de rua. Seria muito difícil, né? Porque ele é o presidente. Agora você imagine o Criador dos céus e da terra, que existe por si mesmo, nunca foi visto por ninguém, e ele enche os céus e a terra, não tem princípio de dia, nem fim de dias. E ele então veio criando, nós sabemos, e por fim nos criou, e o diabo nos derrubou. E nós iríamos todos ao inferno, porque o diabo nos deu o golpe fatal. Agora, esse Criador, por isso que a Bíblia diz, Atos 20, 21, alguma coisa assim, olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, né, para apacentar o rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Isso nós sabemos. Não fomos comprados com coisa corruptível da nossa vã maneira de viver, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas agora vamos analisar um pouco mais. Esse Deus, vendo a nossa condição, ele diz, não, a minha criatura foi derrubada e a minha palavra tem que cumprir, e o diabo está ganhando. E para mim poder reverter isso, eu tenho que me fazer um deles. Eu vou ter que me fazer um comedor de feijão. Um que sente dor de cabeça. Desculpa dizer, um que tem que ir ao banheiro. Eu tenho que me fazer um deles. E estar lá no meio deles. E depois eu ser preso, eu apanhar na cara, eu ser pisado, eu ser crucificado e morto. E eu vou resgatar eles. É de graça, mas custou a vida de Deus. A vida de Cristo. Então, quando nós olhamos disso, nós chegamos na casa de Deus com mais reverência, com mais gratidão. Nós não trocamos pelos prazeres mundanos. Nós não trocamos pelo nosso orgulho, porque Deus não teve orgulho. Ele humilhou-se a si mesmo, como diz a Bíblia, e humilhou-se na forma de morte de cruz. E é o que nos dá a garantia da vida eterna. Então, quando eu chego na igreja, eu vou adorar esse Deus que me deu a vida eterna. Por isso que aí nós canta, nós glorifica. Quando eu vou orar, eu vou falar com aquele que me deu vida eterna, que abriu um caminho para chegar até Ele. E quando eu vou tomar a ceia, eu não venho aleatoriamente, com a mente vaga, pensando no problema de amanhã, porque isso que eu falo vale para todos nós, sempre. É uma luta diária. Porque a mente vai para lá, vai para cá. Ou ela fica neutra. Mas quando nós sabemos disso, que aqui está o símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo, o símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo, ele disse, façam isso em memória de mim até que eu venha. Aí você faz diferente. Você não entra na fila de qualquer jeito. Vai lá, pega o pão, pensando não sei no quê. Isso, se a gente não cuida, faz sem, não faz em memória. É verdade ou não é verdade? Qualquer um de nós. Mas aí o que a gente faz? Quando eu chego ali, você chega ali, pega o pão, pega o vinho, pega a minha mente, vem cá. E lembro do Senhor Jesus Cristo.
Lembro do sacrifício. Lembro que Ele morreu por nós. E você come o pão de Senhor, obrigado por esse sacrifício. É o que tem me mantido, é o que me colocará na glória. Por isso Paulo disse para os coríntios, vocês não se juntam para melhor, mas vocês se juntam para pior. Vocês estão tomando a ceia, mas para pior. Estão chegando ali, comendo, enchendo a barriga, outro enche de vinho. Que é isso? Tomavam para pior. E tem muitos irmãos, muitos lá fora, a passos largos do inferno, que um dia estiveram aqui. Quando eu digo aqui, na casa de Deus. Mas eles não valorizaram. E hoje são mortos. A gente conhece pessoas que, da nossa idade, um pouco menos, um pouco mais, nós já estamos com 53. Tem aqueles que estão ali, batendo ponto e vão andar nas ruas de ouro pela graça de Deus. Mas infelizmente tem aqueles que quando se acordar do erro que fez, meu Deus, eu estava tão pertinho e rejeitei. Mas que possamos, irmãos. Eu creio que era isso que Deus queria falar para nós esse final de semana, porque eu não ia falar sobre isso, irmão Marcos. Mas é isso que nós precisamos, porque todos nós precisamos. Somos humanos todos iguais. Mas, não sei se estão entendendo o que eu quero dizer. Nós realmente reconhecer a graça de Deus, por nós não estar nos bares, nós não estar no mundo, nós não estar em uma denominação formal, mas nós estar na casa de Deus, servindo a Deus com a esperança que quando acabar nossa trajetória aqui, nós vamos para lá, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra consumada no Calvário. Por isso, irmãos, vamos em frente, nunca deixe o diabo fazer você parar. Se a gente, como pastor e como irmão, fica triste quando não vê alguém na igreja, imagina Deus. Sabendo que é terrível ir embora sem Ele. E Deus não quer que ninguém se perca, não. Tenho porventura eu prazer na morte do ímpio? Não. Mas que ele se converta dos seus pecados e eu os cure.